O fio condutor da liturgia, da palavra, da missa, deste final de semana, o 22º domingo do tempo comum, é o tema da humildade. Neste domingo que nós celebramos o dia do catequista, a vocação do catequista. Então, todos nós somos vocacionados a ser catequistas. O que é ser catequista? É fazer ecoar a palavra de Jesus, o evangelho de Jesus. Então é a vocação própria da igreja. Mas rezamos de maneira especial para aquelas pessoas que se dedicam pelo menos uma vez por semana a ajudar as famílias e a igreja na educação da fé, na transmissão da fé às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Também aqueles que nas diversas pastorais e movimentos contribuem na reflexão da palavra de Deus, na transmissão da fé às pessoas, a fé em Jesus, nosso Salvador. Olá, eu sou o Padre João Batista. Nós temos para a nossa meditação neste final de semana, neste domingo, 22º domingo do tempo comum, as leituras do livro Eclesiástico, capítulo 3, Sê humilde e encontrarás graça diante de Deus. A segunda leitura é da carta aos Hebreus, capítulo 12, e o evangelho é de Lucas. Continuamos lendo o evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e versículos 7 ao 14. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Veja o fio condutor, a humildade. A liturgia de hoje, a palavra de Deus, prega hoje a humildade como o caminho para a elevação. Não uma elevação vaidosa, mas uma elevação até o coração de Deus. A primeira leitura da carta, ou melhor, do livro Eclesiástico, nos faz pensar que esta exortação que ele faz à humildade seja um contrassenso, mas é o contrário. A grandeza de alguém está na prática da humildade, pois é na humildade que se encontra a graça de Deus. E ao humilde são revelados os mistérios do Altíssimo. Veja bem, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. À medida que se vai crescendo, deve-se crescer também em humildade. E assim encontrarás graça diante do Senhor. Praticar a humildade é o meio para se encontrar graça diante de Deus. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Deus revela seus mistérios. Fiquemos por aqui. Depois você leia o restante da leitura. À medida que fores crescendo, pratique a humildade para encontrar graça diante de Deus. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que Deus revela os seus mistérios. É aos humildes que Deus revela os seus mistérios. O texto do Evangelho, Jesus conta uma parábola num dia de sábado, quando ele foi comer ou participar de um jantar na casa de um dos chefes dos fariseus, os quais observavam Jesus. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele,
Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Quando você for participar de uma festa, for convidado para uma festa de Jesus, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante e o dono da casa ou o dono da festa, o anfitrião, vem te dizer: levanta-te, senta mais atrás e dá o lugar para este que chegou, este meu amigo que é mais importante do que tu. Que vergonha! E tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Ficará tão envergonhado que vai lá para trás. Isso aqui, a gente tem que prestar atenção no seguinte: no tempo de Jesus, o anfitrião sentava-se no meio, a mesa era colocada como que no chão, sobre um belo tapete, e as pessoas iam sentando-se em círculo em volta daquela mesa, no chão, iam tendo degraus, né? E quanto mais para baixo, mais perto da mesa, mais perto do anfitrião. Quanto mais para trás, obviamente, mais para cima, a pessoa ia se distanciando do anfitrião. Aí está a lógica da parábola. A pessoa chega de Jesus, se acha muito altaneiro, muito importante, senta lá perto da mesa e o dono da festa diz para ele para sentar em outro lugar porque chegou alguém mais importante. O sujeito vai lá para trás porque ficou envergonhado. Quis ser grande, se exaltar e acabou sendo humilhado. Continua a parábola. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, mais para baixo, mais aqui perto. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Guardemos isso. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado, fariseu: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus parentes, nem teus irmãos, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, te dar uma recompensa, e isso já seria então para ti uma recompensa? Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. A segunda parte é outro ensinamento de Jesus. Quando fizer uma festa, chama aqueles que não podem te convidar também para uma festa. Os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Aí está a felicidade. Porque eles não te podem retribuir. A sua recompensa será no reino dos justos, daqueles na ressurreição dos justos. Justo é quem faz a vontade de Deus. Na ressurreição daqueles que fizeram a vontade de Deus, que é acolher os pobres, os pequenos, os humilhados, os famintos. Dois ensinamentos encontramos no Evangelho de hoje. A humildade que nos faz nos aproximar de Deus, que nos eleva a alma, o coração, ao coração de Deus, e o acolhimento dos mais pobres, dos mais simples, não esperando recompensas neste mundo, mas a recompensa na ressurreição dos justos. Essa passagem então termina com essa grande e bela admoestação ou exortação de Jesus, dada não só àquele fariseu, mas também a todos que são chamados a seguir Jesus, que somos nós. Sob o símbolo do convite aos pobres, manifesta-se um tema que é muito caro ao evangelista Lucas: a pobreza, os pobres. Lucas
Mostra sempre Jesus acolhendo os pobres, usando de misericórdia para os doentes, para os pobres, acolhendo, fazendo refeição com os pobres, animando os pobres e convidando-os para a festa do banquete eterno. Participemos desta festa, contribuindo com Jesus no acolhimento dos mais pobres, dos menos favorecidos, dos que não têm condição alguma neste mundo, vítimas da injustiça, de todo tipo de injustiça, e que as nossas comunidades cristãs e que nós, pessoalmente, sejamos capazes de abrir nosso coração aos pobres, aos famintos, aos miseráveis, aqueles que não têm onde reclinar a cabeça, estão aí pelas ruas, vivendo como se não fossem pessoas, como se não fossem filhos de Deus. Eles são os preferidos de Deus. Quanto a nós, lembremos, quem quiser se exaltar será humilhado. E quem se humilha, quem se mostra fraco, pequeno, reconhece a sua humildade, a sua pobreza, o seu limite, reconhece que a vida é transitória, reconhece a sua dependência de Deus, este sim será elevado. Meus irmãos e minhas irmãs, neste dia rezamos pelos nossos catequistas, aqueles que nos ajudam, ou que nos ajudam não, aqueles que exercem um verdadeiro ministério na comunidade eclesial, na igreja, o ministério catequista, que estes sejam abençoados. Mas lembremos que nós todos somos catequistas, nós todos somos responsáveis em catequizar, em fazer com que ecoe mundo afora o Evangelho de Jesus. Toda comunidade é uma comunidade catequista. Uma comunidade que não se preocupa com a catequese não é uma comunidade cristã. A base de uma comunidade é a formação das pessoas e formação espiritual, conforme o Evangelho de Jesus. Não apenas ensinando a doutrina cristã católica. Claro que isso é importante, é fundamento. Ensinar a doutrina, transmitir a doutrina cristã. Mas, acima de tudo, a catequese deve favorecer uma aproximação da pessoa, da criança, do jovem, do adulto, do idoso, de cada um de nós, à pessoa de Jesus. Essa é a verdadeira catequese. Fazer com que colaborar com um testemunho de vida, com a palavra também, com a oração da palavra de Deus, com a transmissão da palavra de Deus, com o ensinamento da palavra de Deus, fazer com que as pessoas se aproximem de Jesus, o Cristo Senhor, o Cristo Salvador. Isso também se faz com humildade. Com humildade. Todos nós precisamos também de ser catequizados. Nunca estamos prontos. Sempre precisamos de receber uma palavra, uma exortação, um ensinamento a respeito das verdades, da fé e da palavra de Deus. Catequizandos e catequistas somos nós. Parabéns àqueles que exercem o ministério de catequista em nossas comunidades, em nossas paróquias. A vocês todos, peço a inscrição neste canal, um comentário aí no espaço reservado, quem sabe um like e a inscrição neste canal. Mas acima de tudo, se inscreva aqui e nos acompanhe sempre. Aperte aí o sininho para receber as notificações de quando nós postamos estes vídeos, geralmente aos sábados, entre 11 e 11h15 da manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz, um grande abraço e um forte abraço aos nossos catequistas.